a gente passou o dia vendo panoramas lindos, edificações extraordinárias e histórias de significado importante, mesmo as informações que os guias nos deram. Eu, hoje à noite, gostaria de falar sobre aquilo que era meu desejo ter falado lá no Palácio, nesta manhã. Eu quero ler para nós 2 textos. O primeiro está em Mateus, no capítulo 16, do verso 1 em diante, que diz assim: aproximando-se os fariseus, vocês conhecem bem quem é essa moçada, né? É aquele pessoal da fachada, que vive da cara para fora, é um Deus da face para fora, Deus de performances, que tem supostamente prazer em aparências que não correspondam à interioridade. E também aproximaram-se os saduceus, que era um pessoal que cria na crença e não em Deus. Por isso eles se dedicavam, a maioria deles fazia parte do grupo sacerdotal do templo, também formavam um partido político de centro-direita, que se vinculava com muita tranquilidade politicamente com os romanos e até com Herodes. E eles serviam a Deus como ornamento, basicamente, porque não criam nem em anjos, nem em espírito, nem em transcendência, nem em ressurreição. Eles criam no aparato. E o aparato nada mais era do que feito de ritos, sequências de ritos, de modo que era o culto do culto. Era a religião com o significado que não a transcendia. Era apenas a mecânica dos ritos e dos ofícios. Esses, resumidamente, eram os saduceus. Aproximaram-se tentando a Jesus e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu cósmico, e não podeis discernir os sinais dos tempos, da hora. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, o sinal da ressurreição. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu-lhes levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, enfim, entenderam que Jesus não lhes dissera que se acautelassem do fermento de padaria, mas da doutrina do fermento, do inchaço, que incha, sem correspondência ao essencial. Portanto,
entenderam que Jesus lhes falava da doutrina dos fariseus e dos saduceus, que começa pedindo a Jesus um sinal vindo do céu. Aqui no texto de Marcos, a mesma coisa é dita de maneira resumida, com um acréscimo. O verso 11 diz: E saindo os fariseus, Marcos 8, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com Jesus e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, no texto de Mateus, Jesus os adverte quanto ao fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui, na versão de Marcos, são os fariseus e o fermento de Herodes. É um terceiro elemento. A advertência, portanto, de Jesus tinha, em primeiro lugar, a sua denúncia sobre o perigo devastador de se desenvolver qualquer que seja a falsa perspectiva de relação com Deus que aconteça da cara para fora. Performances, aparências, impressões, comportamentalismos, o tal do testemunho para consumo de terceiros, as expressões públicas que não guardam correspondência com a interioridade, com a verdade, com a sinceridade do coração. A outra advertência sobre os fariseus é sobre a religião como um fim em si mesmo, uma coisa que se basta, que carrega em si aquele elemento de afirmação psicológica de poder. Eu faço o rito, eu lidero o grupo, eu os conduzo à adoração a Deus. E não importa se isto tem a ver com Deus. Se o nome é de Deus e o nome de Deus é exaltado, deve ter a ver com Deus, ainda que eu não creia no mundo invisível, ainda que eu não creia em espíritos, ainda que eu não creia em anjos, ainda que eu não creia em ressurreição, ainda que eu não creia no Deus que intervém em milagres, basta-me o ofício litúrgico. Ele cumpre certamente um papel de preenchimento psicológico. Muitas coisas cumprem esse papel. E a religião é um desses aparatos psíquicos que frequentemente satisfazem as pessoas desconectadamente de Deus ou de qualquer vínculo com aquilo que se interiorize como eterno no nosso coração. A terceira advertência recai sobre um ambiente de natureza política explícito. É o fermento de Herodes. E Jesus estava falando dos Herodes, que começaram com Herodes o Grande, sobre quem nós vamos falar bastante em Israel quando estivermos lá, especialmente desta vez. Herodes o Grande foi o Hitler da Palestina. Era um surtado, paranoico, megalomaníaco, narcisista, extremamente dado ao ludíbrio, ao engano, e que cultuava o seu poder acima de qualquer coisa. Em razão disso, ele matou a mulher que amava, Mariane, matou todos os seus filhos, todos,
À medida em que os meninos iam crescendo e ele olhava para os filhos, ele só via neles concorrentes a ele próprio. E ele os eliminou. Matou o seu cunhado, sumo sacerdote da família dos Hashmoneus, porque era o irmão de Miriam ou Marianne, com quem ele veio a casar-se, para poder criar um elo com o templo, um elo sanguíneo com os saduceus, com a classe religiosa, com os sumos sacerdotes, com a elite sacerdotal de Israel que provinha da família dos Hashmoneus. E esse homem matou muita gente que a ele pudesse significar qualquer que fosse a relativização do seu poder. O Evangelho de Mateus nos conta da matança dos inocentes, quando ele soube que em algum lugar paupérrimo de uma das cidades menos expressivas da época, que era Belém, poderia ali estar nascendo, na mendicância, alguém que não importasse qual fosse o potencial de realeza que tivesse, precisava ser eliminado pelo simples fato de haver sido mencionado. Esses são 3 elementos e 3 advertências. Uma tem a ver com a espiritualidade desespiritualizada que se transforma em behaviorismo, em comportamentalismo. A outra tem a ver com o culto à religião. E a outra tem a ver com a obsessão do poder. Pois bem, nós estamos exatamente na cidade que, historicamente falando, acabou mais do que Roma, a priori, simbolizando no nascedouro do cristianismo a concreção e a materialização definitiva dessas 3 advertências de Jesus, desconvertendo aquilo que era o caminho simples do Evangelho, praticado por gente simples, a maioria das quais escravas, pessoas despojadas, deserdadas, sem chão definitivo e sem status. Foi com esse populacho que o Evangelho cresceu, foi com essa gente dessignificada que ele se significou, foi a partir desse contingente que não servia para nada, a não ser para servir aqueles que se sentiam senhores da vida e do mundo, que Deus, coerentemente com tudo que faz, usou-os para que das coisas que não são, ele reduzisse a nada as que são. Daqueles que não eram de nobre nascimento, ele fizesse surgir o nascimento das nobrezas interiores que não são mensuráveis pelos capitais nem pelas importâncias externas. Porque mais aqui do que em Roma. Ora, posteriormente, e até hoje, Roma é a capital dessa perversão. Mas ela se tornou a capital dessa perversão a posteriori. Prioritariamente, a grande virada aconteceu aqui, onde hoje nós chamamos de Turquia, e que no Novo Testamento era chamado de Ásia Menor. Porque se nós temos nas histórias dos evangelhos Israel e um pedaço da Jordânia como sendo a geografia dos acontecimentos dos 4 evangelhos, por outro lado, depois do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, depois que Paulo e Barnabé são enviados pelos irmãos que moravam na Antioquia da Síria, não a da Pisídia, portanto, na Antioquia próxima a Israel ainda, dali eles foram enviados para o mundo e quase tudo que a gente lê dali para frente, com exceção daquele retorninho do capítulo 12 de Atos a Jerusalém para Tiago, irmão de João, ser decapitado e Pedro ser liberto da prisão,
Do capítulo 13 em diante, retorno a Jerusalém só Paulo para ser encarcerado e enviado a Cesareia. Mas Jerusalém perdeu o eixo do seu significado por ter ficado encrustada e ensimesmada por cerca de 10 a 12 anos, sem conseguir sair de si mesma, nem para pregar o evangelho em Samaria ali do lado, quanto mais nos confins da terra. Foi o estupro do amor de Deus no coração da fera resfolegante chamada Saulo de Tarso, que catapultou o eixo do evangelho para o mundo e de modo imediato para a Ásia Menor. Com exceção da carta aos Romanos, as demais cartas acontecem aqui nessa área. Onde está a Galácia? Onde está Colossos, Filipos, Éfesos, Tessalônica mais para cima, na região da Grécia? Mas eram mundos que se fundiam. A Grécia e a Ásia Menor se retroalimentavam quase como um elemento geopolítico e cultural só. De modo que o que a gente lê no Novo Testamento é diretamente relacionado às terras que a gente está pisando e vai pisar nos próximos dias nas nossas incursões para o interior deste país. Agora, o interessante é que o evangelho cresceu aqui na Ásia Menor mais do que em qualquer outro lugar da terra até mais ou menos o início do quarto século. Até por volta de 312 e com certeza até por volta de 322. E cresceu sem que aquele grupo de discípulos tivesse construído um único templo, uma única casa de oração, um único lugar exclusivamente dedicado a cultos. Cresceu de modo hebreu, e a palavra hebreu significa aquele que cruza, aquele que anda, aquele que está em movimento, aipuru, e em hebraico é aquele que está em estado de cruzar fronteiras, que não para. Foi nesse espírito tabernacular e desinstalado, levando a casa no coração, levando a palavra não num livro, mas inscrita na mente e na alma, compartilhando o evangelho como amor voluntário e não como obrigação relacionada a titularidades, a funcionalidades, a hierarquias ou a compromissos ditados por terceiros, mas simplesmente pela pulsão natural do amor de Deus, constrangendo o nosso coração, como diz Paulo, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só que durante esse tempo, esse pequeno grupo que tinha nascido em Jerusalém, que perdeu uma década de autossatisfação e ensimesmamento, que foi provocada pelo ciúme que Deus gerou neles, levantando Saulo, que não tinha nos apóstolos de Jerusalém a sua referência de validação para nada, que dizia: o evangelho que eu aprendi não me foi ensinado por homens, mas me veio por revelação do Espírito. E em razão disso ele pregou para toda parte, a ponto de, em escrevendo aos Colossenses, ele fazer uma declaração extraordinária, dizendo que não só nós fomos libertos do império das trevas, e ele descreve aquele hino lindo de exaltação de Jesus e conclui dizendo algo que literalmente afirma: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos afastando da esperança do evangelho que ouvistes, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ele diz que anunciou isso em todo o mundo. No mundo acessível, no mundo que ele podia chegar, conhecer, ele não se poupou. A terra possível para Paulo foi visitada até onde ele pôde.
O que para ele fosse confim da terra, ele tentou visitar e não se intimidou disso. E o Espírito mudou o eixo das coisas de Jerusalém, acerca da qual Paulo, sem nenhum titubeio, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, diz: a Jerusalém de hoje não gera para a liberdade, ela só gera para a escravidão. E considerem que quando ele disse isso, foi antes de encontrar Tiago, o irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, que, por omissão, fez uma crocodilagem com o nosso irmão Paulo, porque teve a coragem de dizer: vê, irmão, como entre nós, quantos milhares de milhares obedecem ao Senhor e são zelosos da lei. Aí fez Paulo raspar a cabeça, os amigos, cumprir votos, coisas nas quais Paulo não cria, apenas para não escandalizar a fragilidade daquele híbrido que eles estavam tentando criar de conciliação do evangelho puro e simples de Jesus com o fermento dos saduceus, com o fermento do templo, com todas aquelas coisas que eram inconciliáveis, porque se conciliáveis fossem, Jesus não teria vivido como um marginal em relação a elas. Ao contrário, teria se miscuído nelas e dito que era possível colocar remendo de pano novo em veste velha, teria dito que era possível colocar vinho novo em odres velhos. Mas eles decidiram que o que Jesus disse, que para eles Jesus era impossível, para eles apóstolos seria possível. E aí, quando Paulo chega para fazer aquela visita, acaba sendo entregue nas mãos das autoridades. E vocês leiam o livro de Atos e vejam se há uma única voz apostólica em Jerusalém contra a prisão de Paulo. Se algum presbítero se levantou. Onde estavam os milhares de Tiago? Se não já vendidos ao pacote das comodidades do fermento dos fariseus, dos saduceus e dos pequenos Herodes do templo em Jerusalém. Mas fora isto, o que vinha acontecendo lá de fora de Jerusalém era carregado de vitalidade. Não sem problemas. Havia opiniões divergentes, havia cultos estranhos, como os gnósticos, que se interessaram pelo evangelho à moda deles. Hoje a gente sabe os conteúdos desses evangelhos à moda dos gnósticos quando você lê os materiais achados em Nag Hammadi, há 55, 60 anos atrás. Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, por exemplo, são evangelhos completamente gnósticos. Era um problema para eles, mas não foi algo que tolheu, que impediu o fluxo livre da pregação. Até nós chegarmos ao início do quarto século, como eu disse, não sem dificuldades, o evangelho puro e simples continuou a prevalecer. As cartas de Paulo eram cartas de reparo a essas confusões mentais, a essas tentativas filosóficas da Ásia Menor, que era a capital da diversidade desses cultos todos, tentando infiltrar-se na mente deles. As cartas de Paulo são cartas reparativas em relação a isso, mas a fé genuína e simples em Jesus continuava sendo única e pregada. Até que chegou o grande Herodes, chamado Constantino. Constantino foi um diabo para a história da fé. Eu não estou julgando o indivíduo Constantino. O personagem Constantino foi uma desgraça. Por quê? Lembrem-se que aqui os fariseus e os saduceus pediram de Jesus um sinal vindo do céu. E Jesus disse: nenhum sinal lhes será dado senão do profeta Jonas, referindo-se de maneira metafórica à ressurreição. Pois Jonas tinha ficado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e foi vomitado do abismo da morte para a vida. E Jesus se apropriou desse significado metafórico para dizer a eles que aquele era o único sinal que seria dado e só seria percebido por quem cresce.
porque não seria um show, não seria uma demonstração de ressurreição. Não aconteceria de maneira a que qualquer pessoa fosse obrigada a crer. Teria que haver a disposição de crer na ressurreição, não porque se tivesse visto Jesus ressuscitado, embora muitos, o tenham visto ressuscitado, mas sim porque crescem na palavra dos que davam o testemunho da ressurreição. E foi assim durante 280 anos seguidos, mais ou menos. Até que chega o nosso amigo Constantino com um sinal do céu. Que sinal do céu? O Império Romano, que durou cerca de 600 anos, já estava vivendo crises e crises e crises há muito tempo. Essas crises existiram desde o nascedouro do Império Romano. Ele nasceu sob o signo dos homicídios. Raros foram os imperadores que viveram vida longa e morreram de morte morrida. A maioria foi assassinado. Foram conspirações, ardis, esquemas, dominação. Vocês vejam a extensão dessa megalomania que ia da Inglaterra, da Escócia, da Britânia antiga, encampava a Espanha, encampava a antiga Gália, a França, encampava a Alemanha, cobria países do leste europeu, a Itália toda, a Ásia Menor inteira, a Palestina, a Síria, o Egito, se estendia por onde quer que se pudesse estender, expropriando essas nações do que tinham e usando-as como objetos humanos, como bonecos de carne para trabalharem, pagando imposto. Os romanos eram interessantes, eles dominavam o povo e depois diziam: olha, o privilégio de vocês é pagar imposto para nós. Essa é a bênção, a gente domina e esmaga vocês e a bênção de vocês é nos pagarem impostos. E assim foi. Só que os conflitos que já vinham desde antes, vocês lembram da célebre história de Júlio César e Marco Antônio, e depois do conflito após a morte de Júlio César, no ajuntamento de Marco Antônio com Cleópatra, no Egito, que era da descendência dos Ptolomeus, e os Ptolomeus eram descendentes dos gregos, e Ptolomeu era um dos 4 generais de Alexandre o Grande, de modo que a gente está de novo viajando pelas mesmas geografias. E aconteceu que, por causa daquela união, o então imperador, feito oficial em Roma, se levantou contra aquilo que era uma sublevação de Cleópatra com Marco Antônio na intenção de tomarem um império, e aí guerra e divisão. Praticamente não houve no Império Romano, embora fosse celebrada a Pax Romana, ela era Pax Romana para quem obedecesse o que os romanos falassem, para quem não obedecesse era morte, desgraça e capricho. No meio disso tudo, alguns dos seres mais monstruosos já produzidos pela humanidade foram sendo criados desses tronos romanos. Uma sucessão de Neros, Calígulas, Domicianos, o melhorzinho deles, Marco Aurélio, que era de fato um indivíduo humano, se desconectava do padrão de barbárie que, em geral, os imperadores praticavam. E os cristãos, depois que foram ganhando densidade histórica como um grupo de escravos cuja capilaridade se estendia pelo império todo, passaram a ser cada vez mais perseguidos, porque era um contingente sem poder político nem econômico, mas com uma capilaridade que atingia praticamente todas as dimensões do próprio império. De modo que, se tivesse que fazer alguma coisa para esconder uma crise, os cristãos eram ideais para isso. É como na Argentina. Toda vez que tem uma crise econômica, vamos brigar pelas Malvinas, ou qualquer coisa do gênero. Os cristãos serviam para distrair a atenção dos verdadeiros focos e das verdadeiras importâncias políticas no Império. Só que quando Constantino surgiu,
O Império Romano estava vivendo, provavelmente até então, a sua maior fragilização. Ele estava tão frágil que eles não estavam conseguindo ter um único imperador. Foi no tempo da tetrarquia. Tinha um imperador em Roma para fazer as aparências de management do império, mas ele não tinha cacife para cuidar de todas aquelas dimensões que viviam do império, que viviam em rebeliões permanentes, invasões bárbaras, germânicas, gaulesas, de todos os tipos, resistências. Houve povos que não se curvaram jamais à imposição. E o dispêndio financeiro para manter aquele contingente de milhares e milhares de soldados mercenários do Império Romano, porque ninguém era voluntário, não havia amor à pátria no Império Romano. Havia salário e a promessa de que para cada carnificina haveria uma socialização do despojo. Era por isso que eles lutaram, eram gangues militares organizadas e submissas a um generalato, que por sua vez se submetia ao imperador, mas era o espírito do espólio que prevalecia ali. Constantino surge nessa época. Ele era filho de pai sérvio, de mãe grega, por isso ele falava já de cara duas línguas, o latim era obrigatório, de modo que ele se estabeleceu como um indivíduo culto e poliglota. O pai dele recebeu uma função importante no Império Romano como uma pessoa para cuidar de uma determinada área conflituosa, e é em razão desse privilégio obtido pelo pai e pelas vitórias do pai que Constantino acaba sendo treinado militarmente de maneira eficaz, e o imperador o percebe como tal, e Constantino venceu 3 ou 4 batalhas importantíssimas para o Império, na região da Gália e adjacências. De modo que a sua capacidade operativa como militar chegou a Roma como algo de significado. E o que é que o imperador fez? Fez o que a maioria dos imperadores que não tinham filhos gerados biologicamente faziam. Eles adotavam as figuras com potencial político e militar. A suposição é que se eu o adoto e ele se torna meu filho por adoção, eu elimino um concorrente pela fidelidade que a adoção produziria no coração daquele que foi cooptado por uma paternidade que só tinha significado político interesseiro. Mas o indivíduo, e a maioria deles, se sentiam honrados e se entregavam a essa função de fidelidade imperial, até que o imperador começasse a morrer. No caso, quando o imperador começou a falecer, a tetrarquia, os 4 outros sub-imperadores, que eram generais, cuidando de áreas do império, começaram a ver quem o haveria de suceder. Constantino, a essa altura, já habitava a corte imperial em Roma, junto com outros candidatos qualificados. E de todos, Constantino se afigurava como sendo o com maior potencial de ser imperador. E, justamente por causa disso, foi preterido. E, em se sentindo preterido, se amargurou. Ele já tinha tentado se aproximar da possibilidade de se tornar imperador da maneira mais casuística possível, porque faltava a ele a nobreza do sangue romano. Os imperadores, à semelhança do que o Vaticano fez até recentemente, até o João Paulo II praticamente, porque o Vaticano é o herdeiro remanescente do Império Romano. A única dimensão do Império Romano que vive até hoje está presente no Vaticano, na Igreja Católica Romana. Ali se assenta o imperador, o Sumo Pontífice, que era uma terminologia aplicada exclusivamente ao imperador romano e depois transferida para o Papa, com todas as outras coisas, circunstâncias, pompas e direitos que eram os do imperador. Pois bem,
Constantino tinha essa qualificação, mas não tinha a nobreza do sangue para ser um pretendente à realeza. E aí ele casou com uma menina de 7 anos de idade. Começa aí o nosso amigo. Casa com a Fausta, que era uma garotinha de 7 anos, vocês já imaginaram? Aquele general, coitado, um pedófilo imperial. Casou com a Fausta, porque ela tinha sangue nobre. Ela era da realeza que possibilitaria a sucessão do império. E, em assim fazendo, ele se julgou candidato ao cargo, mas foi outra vez preterido. E quando ele foi preterido, depois de algum tempo, ele vendo que as batalhas dele iam sendo vencidas e que o poder real e militar dele era muito maior do que o poder do imperador fantoche assentado em Roma, ele resolveu se insurgir. E aí ele marcha contra Roma, para tomar o poder. E é nessa marcha contra Roma, para tomar o poder, que ele recebe o tal do sinal do céu. Um historiador cristão, um escriba, chamado Lactâncio, é um dos que descrevem essa história, juntamente com Eusébio, historiador do imperador, que era um historiador oficial. Lactâncio é uma figura menos conhecida na história, mas que provavelmente tenha tido um papel corruptor, sem que ele o quisesse, em relação à igreja, na alegria que ele teve de ver o imperador dando ouvidos a um simples escriba que falava de Jesus. O fato é que eles estavam indo para a batalha e o Constantino estava tomado de preocupações em relação ao êxito da peleja. E por causa dessas preocupações ele ficou muito conflituado. Ele era um adorador do Deus Sol. Tudo quanto na vida dele tinha significado simbólico carregava esse emblema. Só que antes de sair para a peleja, inquieto com o medo da derrota e ao mesmo tempo dando acesso a Lactâncio à sua própria intimidade, ele ouviu do escriba que Jesus estaria com ele e que ele venceria aquela batalha, mais ou menos como os deputados evangélicos da Câmara Distrital de Brasília falaram para o Durval, fazendo oração: vai, meu irmão, que Deus é contigo. O Constantino. E Constantino foi. Chegando mais ou menos às portas da cidade, caiu um meteorito. E vocês imaginam, tropas lá, tropas cá, de repente um meteoro vem, não de grandes proporções, senão teria acabado com a guerra para sempre, teria transformado todo mundo em dinossauro falido, é uma pedroca. Mas vinda do espaço, um poder chamejante, impressionante, estourou o chão da terra como uma bomba. Ninguém entendeu nada, mas Lactâncio tratou de transformar a pedra numa unção. E disse: viu? Este é um sinal do céu, conforme os fariseus gostavam. Primeira derrocada: pensar que sinais de Jesus são pedras caídas do céu, meteoros ou qualquer outra coisa. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, e eles não se acautelaram, e naquele caso, Lactâncio foi o fariseu da hora para dar uma interpretação política, religiosa e espiritual a um fenômeno meteorológico que agradava a necessidade de insegurança do imperador ou do candidato a imperador naquele momento. Aí vem a história do com este signo tu vencerás, que é não a cruz, mas a cruz de Constantino, que é feita de fato das iniciais do nome Cristo. Então, ela é, quando você olha, ela é uma cruz de X com um P em cima. E o Constantino, na sua superstição, disse: vamos tirar todos os símbolos do império, que eram a águia, e pintar os nossos escudos
com esse símbolo cristão que surgiu dele mesmo e de nada antes dele. Tanto é que até hoje esse símbolo é chamado de Cruz de Constantino. E ele vai baseado no meteoro, nas bênçãos de Lactâncio, tomar o poder e toma. E uma vez que ele toma o poder em Roma, ele inicia uma quantidade enorme de vínculos e de relacionamentos para garantirem a estabilidade do seu poder ali em Roma. Ele pega uma irmã dele e casa com um dos candidatos a imperador para, pela via do casamento da irmã com um suposto e possível concorrente poderoso, ele amainasse o espírito de beligerância. E ela se casa, tem filhos com ele, ama o homem a ama. Segundo a história, eles viveram bem e respeitavelmente durante muito tempo. Mas a ambição de Constantino não cessa. Aí Lactâncio chega e começa a apresentar a ele os bispos da igreja. Até então eram homenzinhos simples. Conforme aquela descrição de Paulo a Timóteo, bons, sóbrios, temperantes, aptos para ensinar, marido de uma só mulher, não dado à embriaguez, homens lúcidos e sinceros, sinecera. Ainda eram assim, mas pobres, fugitivos, bispados móveis, identificados pelos discípulos, mas não por eles terem se tornado qualquer eminência política, ou cultural, ou intelectual, reconhecida pela secularidade. Não, era apenas por quem eles eram, como pessoas maduras, como irmãos mais velhos na consciência. Aí esses indivíduos são trazidos a Constantino, e Constantino dá um golpe de mestre que ninguém resiste, só Jesus de Nazaré. Tudo isso vos darei se de 4 me adorarem. E aí, não pagarão mais imposto, designou para eles terras enormes como propriedades. A mãe de Constantino, que parecia ser mais sincera do que ele, a chamada Santa Helena, que dizem os historiadores, já tinha sido afetada por alguma coisa da fé em Jesus bem antes de Constantino, ao ver o filho abraçando ou abrindo espaço para essa fé de perseguidos e de marginais, ela mesma, num arrobo de devoção, saiu agora praticando, com toda boa intenção, aqui não tem nenhum julgamento, o fermento dos saduceus. O fermento da religião. Viajou para a Terra Santa, assim chamada. Única Terra Santa é onde a gente anda com Deus e é onde Deus está com a gente. Israel, com certeza, não é a Terra Santa. Se aquilo ali for a Terra Santa, sinceramente, Caxias é o paraíso. Mata-se muito menos na Baixada Fluminense. Matou-se muito menos na maior parte dos lugares do mundo que se matou na Terra Santa e se mata até hoje. Então é a Terra Santa não sei do que. Deve ser daquele culto ali do Caribe. Terra da santeria, que é uma macumba caribenha. Pois bem, o fato é que ela foi para lá e aonde era o templo de Afrodite, que vocês vão conhecer, ela derrubou o templo de Afrodite e construiu o Santo Sepulcro. E aí algum indivíduo disse a ela, mais ou menos como hoje nos foi dito ali na mesquita, que dentro daquele lugar tinha o fiapo da barba do profeta, o cajado de Moisés. Davi é sempre conhecido pela espada. Davi diz, eu sou a espada. A espada de Davi, que não era como a de Rasputin. Parênteses, não sei se vocês sabem, mas a espada do Rasputin, eu digo a espada peniana, quando ele morreu, havia um frisson na Rússia das mulheres por ele tão grande, cortaram-lhe a espada peniana, ela ficou guardada numa caixinha em Paris muito tempo, e há quem diga que até hoje ela ainda é visitável.
Mas, pois bem, chegou na Terra Santa, desbancou Afrodite, colocou o Santo Sepulcro no lugar. Alguém disse, olha, aqui está a Vera Cruz, a cruz verdadeira. Aí ela pega um pedaço da cruz. Aqui estão os pregos. Minha mulher diria pregos Moura, que é uma piada, não vem aqui ao caso. Se ela quiser, perguntem ela que ela conta muito bem depois, viu? Dos pregos Moura. Se Jesus tivesse sido pregado com pregos Moura, não teria havido nem ressurreição, porque quando você prega com prego Moura, ninguém sai. Então, achou pregos Moura e saiu achando coisas, babilaques, literalmente. Foi à feira hippie e voltou cheia de souvenirs. Construiu o mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, construiu basílicas em vários lugares, espalhou monumentos a histórias e a lugares santos e deu subitamente àquela igreja de escravos o surto de se tornar a igreja do império. A religião oficial veio a acontecer depois já aqui em Constantinopla. Porque antes disso a cidade não tinha esse nome. Ela primeiro foi a cidade do rei Biso, de onde decorreu o nome Bizâncio. Depois, quando os romanos tomaram o poder, e Constantino particularmente tomou o poder de Magêncio, que era o imperador da tetrarquia aqui, e livrou-se dele, ele quis construir a nova Roma, porque esta também é uma cidade de 7 colinas. Não sei se vocês sabiam disso, a semelhança de Roma. Istambul, ou Constantinopla, ou Bizâncio, ou a Nova Roma, ou a Augusta Antônia, como ela também foi chamada pelo imperador Severus, já depois, mudando posteriormente outra vez para o seu nome, para Constantinopla, até virar Istambul. Quando Constantino vence Magêncio, há uma quantidade enorme de cristãos orientais que são mortos aqui no lugar. Porque Constantino marcha de Roma já com uma igreja dividida. Ele já chegou dividindo a igreja entre a do Oriente e a do Ocidente. Porque os do Oriente estavam aqui e não tinham nenhum status de oficialidade. Porque Magêncio não dava a eles esse status. Era um império plural. Com tantos deuses no panteão, só podia ser plural o império e não singular. Mas em Roma já se tinha estabelecido a oficialidade da fé. De modo que quando Constantino chega para a luta final na ponte do rio Mívio, quando ele derrota, com a impressão já agora enorme dos estandartes e das cruzes e de um povo marchando com um poder dizendo o Deus Supremo está sobre nós nos ungindo, ele vence a batalha e uma quantidade enorme de cristãos foram mortos porque não eram alinhados de cara e de saída a Constantino, de modo que esse homem já chega aqui também como um Herodes, matando inocentes, fermento de Herodes junto. Vocês vejam como a história anda e muda, mas as advertências primais de Jesus continuam as mesmas, ganhando apenas contornos, caras e faces diferentes. O farisaísmo sempre esteve vivo, é um zumbi inextinguível. A fé, o culto no culto dos saduceus, sempre esteve vivo. É a religião com o seu próprio significado e a finalidade dela em si mesma. E é o fermento de Herodes, que chega, que mata, que se impõe, que declara, que faz com que inocentes sejam abolidos e que qualquer coisa que signifique uma ameaça ao seu surto de poder seja afastada do caminho. Para piorar tudo isso, os cristãos já 5 anos depois de estarem recebendo esses privilégios, vocês vejam como aquilo que durou 280 anos de sinceridade foi corrompido em 5 anos. 5 aninhos. E os 280 anos de peregrinação anterior sumiram. De repente um bispo dorme pobre e acorda rico.
Dorme bispo de um grupo e acorda pontífice do império, com terras, com direito a impostos, com tratamento de eminência parda, recebidos pelo imperador. E o surto se instala imediatamente, porque nunca foi pretensão de Jesus que seus discípulos misturassem o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento de Herodes com o pão da vida. E foi o que aconteceu. Nesse processo, a corrupção da igreja foi gritante, especialmente quando Constantino, em percebendo que não havia nenhuma força política com maior capilaridade do que a igreja dos escravos, a igreja dos discípulos, deu a essa igreja o status de religião oficial do império. Ele começou se negando, uma vez tendo vencido a primeira batalha em Roma e entrando vitorioso em Roma, negando-se a prestar sacrifícios a Júpiter, que até então era o seu deus de preferência. E negou-se em Roma e negou-se aqui, na Nova Roma, ou em Bizâncio ou Constantinopla, na região que nós estamos. Mas a tolerância aos demais cultos era real, era verdadeira. Ele só tinha afirmado sobre esses demais cultos a preferência dele, que oficializava essa nova fé como a fé que agora carregava privilégios mais do que especiais no império. E quando ele fez isso, instalou a corrupção, a ambição, a cobiça e a fome de status dentro da igreja. E mais do que isso, ele militarizou a hierarquia, ele criou uma hierarquia na igreja contra o que Jesus tinha dito: entre vós não é assim. É assim entre os reis da terra, os povos da terra, mas entre vós não é assim. Alguém não era bispo porque fosse um sacerdote qualificado diante de Deus. Era bispo apenas porque cumpria um papel de supervisão pastoral sobre um grupo de pessoas, mas não o tornava especial diante de Deus, mais especial do que qualquer outra criatura. Não havia sobre ele nenhuma prerrogativa de especialidade espiritual para cumprir ritos que somente ele pudesse cumprir. Na história dessa igreja simples, todo mundo podia batizar todo mundo, eram os pais que casavam seus próprios filhos. A ceia do Senhor não era uma coisa oficiada por um sacerdote profissional com prerrogativas especiais para o fazer. Era uma festa de ágape, onde cada mão amorosa podia servir o pão para cada outra mão carinhosa que o recebesse. Era assim que era assim que tinha sido, é assim que tem que ser, mas deixou de ser. Porque agora interessava ao império controlar as massas. E para controlar massas religiosas que não são dadas à guerra, a melhor coisa que tem é fazer dos seus bispos verdadeiros generais. E foi isso que ele fez. Ele criou generalatos eclesiásticos e adotou as subdivisões de controle do império dentro da própria igreja, que foi se tornando uma hidra, um monstro, foi virando um híbrido do império, foi se transformando em algo absolutamente estranho e alienígena em relação ao Evangelho de Jesus. Mas quando ele oficializou a realidade de que o cristianismo, que até então não existia, mas quando ele oficializou que a fé em Jesus era a fé oficial do Estado, o que é que ele fez? Ele não obrigou ninguém a deixar de adorar Júpiter, Vênus, ou Zeus, ou Poseidon, ou qualquer dos deuses do panteão grego ou greco-romano. Não. Apenas ele disse que quem cultuasse aqueles gregos pagava mais impostos. E quem cultuasse o Deus dos cristãos pagava muito menos. Aí o que aconteceu? Uma conversão em massa. Como na igreja evangélica, ele instituiu a teologia da prosperidade, por economia de impostos.
Então, prospere pagando, pare de sofrer. Prospere pagando menos impostos. Torne-se um cristão e você prosperará. Aleluia. E o diabo disse amém. E todos os demônios gritaram em coro, aleluia ao contrário. E aí a corrupção foi se miscuindo. Esse cara, esse Constantino, matou também muita gente, não no campo de batalha, aonde até o cristão mais piedoso justifica pelo menos a diferença do embate franco entre forças. Matou no assassinato. Por exemplo, a irmãzinha dele, que ele pegou garotinha de 16 anos, implorou a ela, casa com ele, porque ele pode se tornar meu inimigo, mas casado com você, ele será meu cunhado. Assim que o poder cresceu, ele mandou matar o cunhado, eliminou o sobrinho, o cunhado ele mandou matar afogado. O sobrinho, filho do ventre da irmã dele, ele assassinou, porque poderia vir a ser um concorrente. Um dos filhos que ele tinha adotado, antes de achar que poderia gerar filhos de si mesmo, ele permitiu que uma intriga crescesse e o garoto foi acusado de estar tendo um caso com a Fausta, que agora já não tinha mais 7 anos, já era um mulherão, mãe de filhos e realeza. Ele matou o garoto, depois matou a Fausta e saiu matando gente, tudo isso enquanto ele participava das solenidades e dos cultos dos cristãos. Enquanto isso, ele convocava o concílio de Nicéia, que nós, cristãos, protestantes, celebramos quase como uma revelação. E por que aquele concílio aconteceu? Porque o grupo da seita dos arianos, que advogavam o fato de que Jesus não era Deus, mas a mais perfeita de todas as criaturas, pegando o texto de Colossenses, que diz ele é o primogênito de toda a criação, isolaram aquilo ali e disseram, Jesus não é Deus, ele não é o Verbo, ele é a primeira imanência ou é a primeira emanação do Verbo, e é a criatura perfeita, é o super Lúcifer, o que Lúcifer quis para si, e não teve, Jesus é. Mas Deus conosco não. É quase Deus totalmente com a gente. É a mais perfeita das expressões da divindade no mundo, mas não é Deus mesmo. Por causa disto, e que dividia a igreja, e a preocupação de Constantino não era com a divisão espiritual da igreja, mas com a divisão política da igreja. Ele não queria perder o monolito, a monoliticidade, o bloco único, a pedra única de uma igreja que não tivesse divergências, porque era esse o seu desejo, a sua estratégia e a sua necessidade de coesão no império. Eu estou sendo chato contando isso a vocês? Não, prestem atenção porque vai ser útil para o resto da vida para entender muita coisa. Então não interessava a ele, de fato, a briga teológica, doutrinária, ele não estava nem aí, nem um pouco. Só não era interessante porque fragmentava o império. Então ele convoca o concílio de Nicéia, especialmente por causa das divergências provocadas pelo chamado arianismo. É de onde vem a declaração, não é a primeira, já havia anteriormente a isso o credo apostólico, mais básico e mais simples. Mas o de Nicéia foi construído com todas as sofisticações da filosofia aristotélica. Foi o elemento hermenêutico, interpretativo das filosofias gregas, especialmente de Aristóteles, que foram a base instrumental para a compreensão de Deus. Surge aí a teologia, que é o estudo de Deus, que é blasfêmia. Um Deus estudável, sinceramente falando, mandem-no correr atrás de mim, porque eu sou mais eu. Um Deus estudável não me serve nem para Exu Caveira. O meu tem que ser mistério absoluto, perplexidade total, inestudabilidade absoluta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Se ele não teve conselheiros, não tem assessores. E nem
chefes de laboratório para fazer a exumação divina no IML da religião. Mas o credo niceno conseguiu isso. Deus de Deus, da mesma substância, da mesma natureza, tudo legal, tudo bonito. Só que o objetivo era perverso e, em segundo lugar, a descrição era extremamente pretensiosa e continua a ser até hoje, porque essa definição que cabe em palavras não define Deus. Deus não se definiu em palavras. Para Deus definir Deus em palavra era uma impossibilidade divina. Não porque Deus não pudesse criar todos os termos e filigranas da sua autodefinição, mas porque eu e você, na nossa finitude, não temos a capacidade da decodificação. E aí, de repente, Deus está esmiuçado, Deus está anatomizado e Deus está com agulhas de acupuntura de Nicéia com seus pontos e com as suas chakras marcadas para o cristianismo para sempre, até hoje. Constantino manteve-se fiel à sua inconstância em relação a qualquer que fosse a fé no Evangelho até o fim da vida. Não só houve uma sucessão de morticínios perversos, mas eu não sei se vocês sabem, os 2 últimos atos de Constantino foram o seguinte: antes da morte, um dia antes, ele ofereceu um sacrifício a Júpiter. E no dia seguinte ele pediu o batismo. Aí morreu. Uma vela para Júpiter, outra para Jesus. Ninguém sabe, né? No que isso vai dar, deixa eu jogar em todos os times e em todos os lados, como os políticos em geral fazem. E ele foi um político até o final. Negociou sua candidatura à celestialidade com Jesus, mas pegou um partido nanico e disse: não der certo, eu me lanço por aqui. Síndromes arrudianas, rorisianas e tudo mais, né? Batendo no coração do homem, a gente escapa por uma dessas vias. Esse é o pai do cristianismo. Cristianismo é isto. Por isso, eu não tenho nada a ver com o cristianismo. Isso choca a cabeça de um monte de gente. O Caio é um herege. Hereges são todos vocês, discípulos do cristianismo. Entre vós, nisto, o herege não sou eu. Eu continuo na inocente, sincera, quixotesca e imortal esperança de morrer apenas um discípulo que vigiou contra o fermento dos fariseus, contra o fermento dos saduceus e contra os fermentos de Herodes, não misturando o pão da vida com a corrupção dos tempos e dos interesses diabólicos de cada geração. Cristianismo, portanto, nada tem a ver com o Evangelho. E enquanto a gente não entende isso, sinceramente, a gente não entende nada. Por quê? Porque nós nascemos com esse pacotão formado. Até mesmo a nossa querida, amada e louvada reforma protestante é uma reforma do cristianismo. Era o cristianismo sendo reformado. Eu costumo dizer que a reforma protestante é um catolicismo que entrou em regime de anorexia e fez dieta. Tinha-se gordura, vamos tirar. Lipo de santo. Vamos jogar Maria fora. Vamos tirar. Pedro era um cara legal, mas não dá para ficar esse pneuzinho petrino aqui. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Fizeram dieta. De Worms. Literalmente uma dieta. Vamos reduzir o cristianismo à forma. Vamos botar esse cara para malhar. Ele está gordo demais. Ele precisa ficar leve. Bastam 4 teses. Só Cristo, só a Escritura, só a fé, só a graça. Já é coisa demais. Para Jesus, basta só Jesus. O resto está nele,
Não é algo a ser anatomizado para fora dele. Ou é nele ou não é nada. Mas até a Reforma, quando afirma esses 4 pilares e inclui Jesus como um dos 4. Jesus é um dos 4. O que ela está fazendo se não diminuir um panteão de muitos deuses para um panteão de 4 conceitos divinizados? Não é só Jesus. É Jesus e mais a doutrina dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Aí tem que ter a doutrina da fé, tem que ter a doutrina da graça, tem que ter a doutrina da Escritura, porque só Jesus não serve. A radicalidade do Evangelho é tão mais profunda do que isso, que choca alguns. Porque de acordo com o Evangelho, quando eu estou falando de Evangelho, eu não me refiro apenas aos 4, mas a tudo quanto seja Evangelho no Novo Testamento como um todo, o que a gente vê é que nem a Escritura, como uma totalidade, pode ser incluída nisso depois de Cristo. O escritor de Hebreus diz que uma quantidade enorme de coisas que estão escritas e que são escritura caíram em caducidade, em esclerosamento, em obsolescência. Eram sombra de coisas que haviam de vir e morreram no estatuto pago de Jesus e consumado, de modo que nem a Escritura serve para entrar como pilar, porque quem tem a palavra tem mais do que a Escritura. A Escritura está na palavra, mas a palavra é muito maior que a Escritura. A palavra é o Verbo, é Jesus encarnado. Quem tem Jesus tem fé, porque quem tem Jesus pergunta: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem tem Jesus tem graça. Porque o que é encarnação, senão um beijo na boca, conforme diz o Salmo, entre a graça e a verdade, que se uniram em Jesus, a ponto de que Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus lhe diz: Filipe, espera lá, rapaz. Há quanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É simples assim. De modo que até a reforma protestante é remendo de pano novo em veste velha. É tentativa de botar vinho novo em odre velho. Por isso o nome é reforma. A gente vai dar uma forma nova, uma nova cara. Os conteúdos são conteúdos de repensar doutrinas e fazer dietas. Então, do ponto de vista da construção farisaica doutrinária, houve dieta na reforma em relação ao que era então o farisaísmo doutrinário do catolicismo ungido por Constantino. Houve também reforma do fermento dos saduceus na reforma protestante, porque o culto ficou encolhido agora a esse lugar santo chamado púlpito, que é o santo dos santos do protestantismo. É o oráculo de madeira. É aquilo que faz um carinha vir sem palavra de Deus no coração, chegar atrás do móvel, e uma vez que ele se põe atrás do móvel, ele diz: agora todos prestem atenção, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, e ele fala. Dá a impressão de que atrás do móvel tudo que ele diz é a palavra de Deus. De modo que a dieta saduceia de tirar os aparatos de rito do templo e da sacerdotalidade foi grande, mas no lugar se colocou um oráculo de madeira, hoje em dia de acrílico, né? A partir do qual todo jumento vira oráculo divino. Toda mentira se torna verdade. Até o nosso protestantismo nada mais é do que ainda uma tentativa de refazer as vestes de Constantino. Ainda é um labor sobre esta construção falaciosa
que nada tem a ver com Jesus de Nazaré, nem com o Evangelho, nem com a simplicidade proposta por Jesus e inegociável. Então, gente boa de Deus, nós estamos pisando na terra do nascedouro do cristianismo. Se Jesus nasceu em Belém, o cristianismo nasceu em Constantinopla. Essa aqui é a Belém do cristianismo. Só que foi uma Belém onde os inocentes que foram mortos eram os genuínos crentes, e os que foram alçados às posições superiores foram todos aqueles que se deixaram cooptar. Daí para frente, o que a gente tem? Eu não vou agora mais falar nem de Constantino, nem do Império Romano, nem de nada disso, porque não é o caso. Eu quero chegar ao ponto. O que a gente tem depois disso aí? A gente tem a irreconciliabilidade entre o Evangelho e o cristianismo. Eu entendi isso menino, e eu dou graças a Deus por ter tido um pai agnóstico que me consagrou ao Deus desconhecido quando eu nasci. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas meu pai era um agnóstico. E o agnóstico diz, eu não sei se há Deus, não estou dizendo que não há, não sei se há. Mas no agnosticismo dele, ele disse que quando me viu pequenininho, me pegou e me levantou num canto do quarto e falou, eu não sei se há Deus, mas se há Deus, eu ofereço esse meu filho a Deus. Eu só peço que ele não seja um padre. Pediu ao Deus desconhecido. Só peço que ele não seja um padre. Olha as razões do papai. Não tinha nada a ver com religião. Tinha a ver com eroticidade e prazer sexual. Porque aos padres é vedado o direito de casar, de reproduzir, de ter filhos. E papai era o pai mais pai que eu já conheci entre os homens. E ele me ofereceu ao Senhor e o Senhor me pegou da mão de um agnóstico. Porque era um agnóstico sincero. E olha, eu fiz de tudo para escapar, eu prometo que eu fiz. Se teve um cara que lutou contra aquilo, com todas as forças, fui eu. Eu nasci com aquele negócio dentro de mim. E eu era traquino, safado, sacana. Fui desvirginado pela minha babá com 5 anos de idade e gostei. E me entreguei ao mistério com avidez. Me tornei um adolescente precoce nessa área, extremamente. E aos 18 anos, existencialmente envelhecido, querendo morrer de desesperança. Porque eu sabia que a alternativa era Jesus. E não é que eu não quisesse Jesus. O que eu não conseguia conceber era que eu pudesse conviver com o pacotão do cristianismo. Tudo que eu tinha ouvido do meu pai desconstruía aquela falácia. Tudo que eu tinha aprendido no meu convívio com a irreverência desconstrutiva do movimento hippie destruía aquela falácia de maneira extremamente pertinente. E tudo que eu comecei a ler na Escritura, assim que eu abri meu coração e parei de resistir ao amor de Deus que me arrombava ou me mataria, porque de fato era nessa situação que eu estava assim, entre o arrombamento e a morte. Não havia uma alternativa de uma vida leve, livre, solta, feliz. Para mim, não. As gravidades que me possuíram desde menino eram mais fortes do que dava para conceber, por isso eu fui um pecador profundo. Me atolei no abismo até o fundo. Se é para se entregar isso, vamos aos intestinos de todas as curiosidades. Mas quando o Evangelho entrou querendo me levar para o ventrículo superior esquerdo do coração do Pai. E era tudo que eu queria. Esse lugar de aconchego no berço do coração do meu Pai eterno. E lendo a palavra agora, com a assessoria do meu pai, que tinha se convertido sozinho, sem religião, sem protestantismo, sem catolicismo, sem nada disso, lendo a Bíblia pura e simplesmente, negou-se a ir ao seminário,
estudou teologia autodidaticamente por conta própria, de maneira livre e crítica, e tê-lo como meu mentor enquanto eu lia a palavra foi a coisa humana mais importante que pode ter me acontecido como alguém que prega o Evangelho, foi ter tido aquele homem livre, sóbrio, profundo e de Deus, dizendo: meu filho, as coisas que estão aí não são as que estão aqui. O tempo todo. E era óbvio, como óbvio é o óbvio. E não dava para eu negar. Eu tentei durante muito tempo fazer as conciliações. Eu tentei por causa do meu pai, que conquanto tivesse essa perspectiva crítica, na própria geração dele não era possível conceber uma outra coisa a não ser fazer parte daquilo de maneira um tanto desconfortável, porém numa convivência admissível. Em razão da minha mãe, em razão da minha vozinha, a mãe velhinha, que tinha se convertido ao protestantismo no início do século XX, por causa de amigos. Mas eu também me neguei a ir ao seminário, me neguei a um monte de coisa. Eu fui sendo ordenado contra a minha disposição de seguir os ritos. Não houve um ao qual eu tivesse me submetido. O problema é que eu pregava o Evangelho na cidade de Manaus e nunca pedi licença para ninguém. Eu me converti. Dias depois eu estava na rua com os hippies, com os malucos, que era o pessoal que eu melhor conhecia, os doidos da cidade, os ricos pervertidos, orgiásticos, que ali havia em abundância, em meio aos quais eu tinha tido profundo convívio e que agora me interpretavam como um maluco, beleza, surtado, que tinha tomado uma coisa mais forte do que tudo que eu tinha tomado antes, que todos os LSDs tinham virado brincadeira, todas as anfetaminas, todos os pós, todos os ayahuascas, todos os chás de cogumelo, tudo que antes me deixou doido e que eles conviviam bem, tinha se tornado brincadeira, pirulito alucinógeno perto de Jesus na minha vida. Eu fiquei doido de gritar nas praças, em todos os lugares, meses depois na televisão, com a cidade inteira sem entender o que aquele garoto de 18 anos estava fazendo nem falando. Mas todo mundo dizendo: bate coisa com coisa, o que ele diz. E o que eu pregava não era a igreja presbiteriana, nem o protestantismo. Deus me salvou disso a vida inteira. Eu só preguei o Evangelho e ainda tinha o carinho esperançoso de terminar durante 30 anos os meus programas de televisão dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vocês lembram disso? Mas com uma angústia. Dizer: meu Deus, esse cara vai ser estragado lá dentro. Vou ter que organizar milhares de congressos da vida para ver se desfaço o trabalho que, por uma questão de fraternidade, eu estimulo a que aconteça, mas eu sei que o que vai acontecer neles vai fazer de cada um deles menos cristãos do que eles são agora, nesse momento do nascimento no berço. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não veio à Turquia para passear, não comigo. Peguem qualquer outra discussão, vocês estão aqui para serem perturbados, inquietados, desconstruídos, desconjuntados. Vão voltar para o Brasil tendo que fazer decisões existenciais, profundas, vão alterar caminhos, atitudes, impressões, interpretações, visões. O que eu quero deixar com você hoje é essa provocação. Aproveite esses dias aqui e releia os 4 evangelhos. Se não conseguir reler os 4, leia pelo menos o de Mateus ou de Lucas e se pergunte o que Jesus de Nazaré disse e ensinou tem a ver ainda com aquilo que a gente chama de cristianismo. E mais do que isso, o que isso tem a ver com uma outra perversão do cristianismo chamada de igreja evangélica, que foi como eu me identifiquei durante anos e anos. Porque das terminologias, para mim era aquela que era mais neotestamentária, de acordo com Paulo em Filipenses, lutemos juntos pela fé evangélica.
Só que a fé evangélica para Paulo não era essa fé dos evangélicos. A fé evangélica, para ele, era aquilo que carregava a qualidade do evangelho. Vamos lutar para que o evangelho não se desqualifique, não perca seu conteúdo, sua qualificação original, pura e simples. É um chamado de Paulo para que nós nos arregimentemos em torno da pedra angular, da pedra que os construtores rejeitaram, não só entre os judeus, mas os construtores cristãos, os construtores religiosos, os construtores evangélicos de hoje, continuam rejeitando a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, pelo menos para quem tem olhos para ver. Releia e compare. Compare com o ambiente imediato que você convive. E veja se o que Jesus ensinou bate com aquilo que se chama de doutrina cristã, pela qual se mata, pela qual se disciplina, pela qual se expulsa, pela qual se expurga, pela qual se julga, pela qual pessoas são exaltadas e outras são humilhadas. Veja se aquilo que no Evangelho se chama de doutrina de Jesus tem alguma coisa a ver com aquilo que na igreja se chama de doutrina. O que na igreja se chama de doutrina é a sistematização feita pelos doutos. Aquilo que Jesus chamou de doutrina era antidoutrina, porque eram os doutos que diziam: como pode este saber estas coisas sem ter estudado letras, sem ser doutor? Era a antítese disto aí. Valendo. E vai chegando à conclusão se todas essas coisas que se tornaram dogmas entre nós subsistem à presença pura e simples do Evangelho de Jesus. O que subsistir é Evangelho. O que não subsistir, sinto informar, mas não é Evangelho. E aquilo que em sendo seguido como evangelho que não seja evangelho é mentira, é heresia, é engano, é falácia, é corrupção para o espírito e para a consciência. E não há apelação. Se alguém tiver alguma coisa contrária a dizer, me contradiga. Eu terei prazer em ouvir a argumentação da sua inargumentabilidade ante a verdade que eu estou dizendo a vocês, que eu sei que não sofre retoques, porque é do Evangelho. É só uma simples comparação entre Evangelho e história. Entre Evangelho e cristianismo. E não me digam que o cristianismo é a alternativa do underground, das minhocas espirituais nas quais nós nos tornamos incapazes de andar sobre o chão da terra. Porque a proposta de Jesus teria sido tão elevada que a gente teve que adotar essa macumba cristianizada? Porque não é verdade. Jesus nunca propôs nada que não fosse vivível, que não fosse experiencial. Aliás, foi ele mesmo que disse, usando a palavra doutrina em João capítulo 7, verso 14. Se alguém quiser conhecer a doutrina, e lembrem-se, ele não está falando de dogmas nem de sistematizações. Se alguém quiser conhecer a doutrina, se ela é verdadeira ou não, faça a vontade do meu Pai e saberá. Porque para Jesus era impossível conhecer a vontade de Deus sem praticar a vontade de Deus. Era impossível conhecer Deus sem viver Deus. Era impossível saber de Deus sem ser por imersão em Deus. O cristianismo propõe outra coisa. Vide, como exemplo mais patético de todos, as nossas 4 leis espirituais do amigo Bill Bright, que era Bill, mas não era Bright. Bright, em inglês, é um cara de cabeça larga. A dele só tinha 4 pontos. 4. Precisava ter só um, mas tinha 4. Aí você confessa aqueles passinhos e passa da morte para a vida, como quem passa por uma roleta. Escuta, primeira coisa, você é um pecador, você concorda?
Até Hitler concordar, claro. Pecador eu sou. Como pecador, você está perdido. Qual é o pecador que, admitindo que é pecador, não sabe que está perdido? Claro que eu estou perdido. Então aí mostra um abismozinho aqui. Você está do lado de cá, ó. Tem um canyon, um Grand Canyon, entre você e Jesus. E aqui tem a ponte, que é a cruz. Tudo certo. Podia ser o Papa. Podia ser o Pai Apóstolo. Poderia ser o Macedo. Poderia ser a Igreja Evangélica, que se oferece como medianeira e pontífice. Tanto é que você não vê ninguém na televisão convidando ninguém para conhecer a Deus. Está dizendo assim, vem aqui, porque Deus habita esse lugar. O Deus dos evangélicos virou Dagon. Mora em Gaza, Ecrom, Asquelon, em geografias. É aqui que Deus fala. Mas no Bill Bright ainda tinha cruz, atravessa. Aí o cara diz, como é que eu faço para atravessar? Simplesmente diga, eu sou um pecador e quero atravessar, atravessa. Aí o cara anda para cá. Pronto, aleluia, você está salvo. Agora só tem mais uma coisa a fazer. Vá para uma igreja, se batize, dizime e cresça na fé. Significando dizer, aguente firme, que é para você subir na hierarquia da fidelidade, que é aferida não por piedade, misericórdia, amor, graça e fruto do Espírito, mas por frequência, dízimo e participação operária nos serviços voluntários da igreja. É ou não é? É verdade, todos nós sabemos, e eu sei disso melhor do que todo mundo somado aqui. Sem nenhuma arrogância nem pretensão, porque eu não fiz outra coisa a não ser viver no lavatório, no bidê, dessa comunidade toda de ponta a ponta na terra toda. E é assim em todo lugar. A gente está tendo a chance de voltar ao Evangelho. De aqui em Istambul, dizer, Constantino, Istambul para ti. Vai para Istambul, Constantino, porque eu continuo sendo discípulo da tumba vazia do Evangelho simples, que diz, entre vós não é assim. Então hoje, o que eu peço ao Espírito de Deus, e vocês estão vendo em mim que não tem nenhuma amargura em nada do que eu estou dizendo. É uma descrição simples, desamargurada. Nunca fui enganado por isso. Os 30 anos de vida intensa e sincera que eu doei dentro do movimento evangélico, eu fiz de todo o coração, servindo a Deus todo dia. Sem crer em 90% do que estava ali. Agora, o que saía da minha boca era tudo que eu cria. E é tudo que eu continuo a crer. Por isso é que eu digo com simplicidade a todo mundo que fica dizendo que eu mudei o que eu pregava. Não, vocês é que mudaram tanto que já não reconhecem nem o que eu sempre preguei. Porque quem vai ler os meus livros desde o tempo de menino vai ver que eu estou dizendo a mesma coisa. Hoje, com outras palavras. A Dora há pouco me perguntava ali no jantar, por que será que eu leio os seus livros antigos e vejo que você dizia a mesma coisa, mas a ficha só caiu na cabeça da gente agora? E eu falei, olha, é porque tem certas coisas que só acontecem quando você vira o escândalo da mensagem. E eu sei que eu estive numa categoria pavorosa anteriormente na mente dos evangélicos. Eu sei de muita reunião em escola dominical em que alguém citava Paulo e um cara dizia, não, mas o Caio Fábio disse uma coisa que parece diferente. Quando eu ouvia falar isso, me dava arrepios, eu dizia, Jesus, me salva dos crentes, pelo amor de Deus. Porque esses caras não entenderam nada. Vocês já imaginaram? Se não tivesse havido o ano de 98 na minha vida, como é que vocês acham que eu ia terminar a minha vida? Dentro de mim, morto. Seco, vazio, desesperançado, triste, de ver a corja crescente e de ver aquela igreja evangélica que na minha infância, com toda a sua ignorância, ainda carregava sinceridade,
com todo o seu desconhecimento, ainda preservava a experiência. E com todo o moralismo, ainda tinha piedade. E ainda acreditava que Deus não estava à venda. Hoje, se Lutero acordasse aqui agora e assistisse esses cultos evangélicos, católicos, universais, não, ele ia dizer nenhuma mais. Olha no que dá. Ficaram pré-reformados. Eu brincava com alguém ali à porta há pouco. Com quem foi? Conversava com o senhor, não foi? É Vander, né? Vander. Que o estado atual é muito pior. Antes da reforma, pelo menos, a barganha era transcendente. Os caras vendiam perdão para o paraíso. Hoje não. É a segunda casa, a terceira casa, a primeira empresa, a segunda empresa, o segundo carro, a máquina de lavar, o computador, não sei o quê. O marido. Não é nem o marido, é o pênis oficial. É o pênis conjugalizado. Não é nem um marido. Nós chegamos para um estágio pré-reformado, pré-medieval. Horroroso. Enquanto isso, tem gente preocupada com o fato de que a Europa está virando pós-cristã. Eu estou dando graças a Deus. Uma Europa pós-cristã, quando ela esquecer o cristianismo, é que vai ficar bom para pregar o evangelho de novo. De novo, porque por enquanto você vai pregar o evangelho, eles não ouvem o evangelho, eles só ouvem o cristianismo. De modo que tudo que concerne à morte do cristianismo e que angustia as pessoas, a mim não me angustia em nada, porque o meu Senhor não nasceu sob os auspícios do cristianismo, nem de Constantino. Ele nasceu contra tudo e contra todos. E se voltar a ser assim, que seja, deve ser o melhor ambiente para que as coisas verdadeiras se imponham. Tem gente agora preocupada com a expansão do Islã. O Islã está tomando tudo. É uma preocupação política de poder e cultural. Porque eles são diferentes da gente. Se eles tomarem tudo, a gente vai ficar se sentindo como os pagãos no tempo de Constantino. Vai ter um bocado de gente virando muçulmano. Já. Vocês sabiam que um dos novos fenômenos na igreja evangélica é a reconversão dos evangélicos ao catolicismo? Olha, gente, está assim de protestante voltando para a igreja católica, porque a igreja católica está mais crente do que a igreja evangélica. Abre ali aquele canalzinho Canção Nova. Dá de 10 em qualquer Universal, em qualquer coisa dessa por aí. De vez em quando escapa uma Mariazinha para lá e para cá, mas que a gente chega e diz que é gracinha. Porque no mais, sinceramente, muito mais honestidade, sinceridade, pureza e vontade, com equívocos imensos ainda, mas muito melhores do que aquilo que entre nós se institucionalizou como dogmas de verdade que, sinceramente, eu não temo nem nos céus e nem na terra de dizer que foram nascidas no inferno. Porque são anticristo e anti-evangelho. O que não é evangelho é anti-evangelho, minha gente. É simples assim. Então hoje, em Istambul, o meu apelo aos cristãos é para que sejam cristãos segundo Pedro, que é onde a palavra foi cunhada no Novo Testamento. Se alguém tiver que sofrer, sofra como um cristão, que não era um Cristo grande, um cristão. Era apenas um discípulo do Cristo, do Messias. Sofra pela coerência com a vida que dá seguimento ao sentido do Evangelho, na experiência de ser. E considerai-vos bem-aventurados, porque se assim for, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O convite é para que os cristãos se descristianizem e aceitem ser reevangelizados.
Até a palavra evangelizar virou uma coisa de estratégia de sedução de otários pagãos pelos espertalhões cristãos. A gente chega com um Jesus para consumo. Venha que ele é bom. Manso e suave, Jesus está chamando. A alma cansada, ó vem, ó vem, ó vem. Aí o cara diz, eu tô cansado, eu tô quebrado, eu tô ferrado, eu quero, eu vou. Aí ele vem, levanta a mão, e eu levanto a mão, o pé, qualquer coisa, mas deixa eu ser abraçado por Deus. Aí quando ele sai dali, já leva um carinha para uma sala fechada, já começa a catequese. Aí o sujeito já começa a ver que para manso e suave, mas ele vai ter que ralar pra caramba. Aí tem que ter um batismo na cabeça, com muita ou pouca água, afogamento ou pingadela, mas vai ter que ter. Vai ter que aprender um monte de catecismo, vai ter que rezar segundo a cartilha, literalmente. Vai ter que se tornar um contribuinte financeiro da Receita Federal Celestial, senão está banido de qualquer que sejam as promessas de Deus. Ainda vai ter que entrar em correntes. E os caras não têm nem não tem nem a inventividade de chamar isso de outro nome, chama de corrente mesmo. Porque é um grilhão. Venha para a corrente, aí todo mundo, aleluia, põe uma corrente em mim. E ficam brigando com essas fitinhas do Bonfim. Enquanto usam corrente. Corrente, pirâmide, detestam pirâmide, mas vivem numa pirâmide. Tem crente que chega comigo no Cairo e não quer entrar nas pirâmides. Eu não. Mas eles vivem numa pirâmide. Tudo é piramidal. Meu irmão, minha irmã, nesta nossa primeira noite, numa sequência de mais 17 noites, eu peço ao Espírito Santo que tenha rasgado algo em nós, que tenha tirado algum véu da nossa cara. Agora, não precisa acreditar em mim. Eu não aprendi isso por osmose. Eu sei isso e muito mais porque eu leio história, eu leio a Bíblia, eu comparo as coisas, eu penso, e quanto mais eu leio a palavra e vejo a história, e sei que no ambiente evangélico da minha geração, eu fiz parte intensa da história e dos bastidores da história e das exterioridades da história, e vejo a história linear e a história horizontal, e comparo com o Evangelho, e vejo que não há ligar para o Evangelho nem no fundo do quintal. Aí há quem diga que isso é radicalidade, radicalismo. Quem me dera ser um radical? Quem me dera? Se eu fosse realmente radical, como o Evangelho me chama a ser, e eu espero em Deus um dia me tornar, provavelmente o que eu dissesse se tornasse tão insuportável que nem vocês iriam estar aqui para ouvir. Mas esse é um primeiro passo num caminho, para alguns aqui, não é o meu primeiro, mas em mim faz parte de uma sucessão de muitos outros que eu virei a dar na graça de Deus, julgando eu isto, que eu devo me esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para aquelas que diante de mim estão, para que eu conquiste aquilo para o que eu fui conquistado. E eu não fui conquistado para ser coroinha do imperador Constantino, servindo ao Deus de Roma, ainda que travestido de protestantismo. Porque a única coisa que me vale, que deveria valer a qualquer um de nós, é simplesmente aquilo que se diz acerca de Jesus na transfiguração. Uma nuvem luminosa os envolveu. Apareceram Moisés e Elias. Uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O rosto de Jesus resplandecia como o céu e as suas vestes como a luz, e no acréscimo de Marcos como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar. No entanto, o que o Pai disse?
este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eles, levantando-se, olharam e nada mais viram, senão somente a Jesus. A minha oração de todo o coração é que chegue o dia em que a gente esqueça tudo mais e que a gente se levante, tendo apenas diante de nós, com clareza, Jesus e o seu chamado para cada um de nós. E que não é para lugar nenhum, é dentro da gente. As extensões geográficas são decorrências naturais da infiltração, do nascimento, do crescimento, do parimento contínuo de Jesus em mim. Isso gera tudo o que na minha vida é necessário para o tempo e para a eternidade. Isso produz a minha missão de ser e produz a minha missão no mundo. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?